Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Queria refletir com os irmãos alguns versículos dessa passagem aqui, que eu considero uma das passagens mais icônicas que existe nos textos bíblicos. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nesta tarde. Talvez você já tenha ouvido esse texto bíblico inúmeras vezes, mas esteja com o coração aberto, esteja com o coração pronto para receber aquilo que Deus tem para você. Pai Celestial, fala conosco pela Tua palavra. Fala conosco, meu Pai, por meio dela. Muitas vezes viemos à Tua casa receber uma palavra que queremos, aquilo que tanto ansiamos, mas o Senhor tem a palavra certa para nós. Fala conforme Tu queres. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, meditando nesse pequeno texto bíblico aqui, eu queria começar dizendo uma coisa bem forte para vocês. Seja qual for a adversidade que vocês estão passando, seja qual for a adversidade que está aparecendo no caminho de vocês, Jesus tem o poder sobre tudo e sobre todos. O que cabe a vocês, o que cabe a gente é confiar nele. O que cabe a gente é confiar nele. No versículo 35, Jesus, ele dá uma ordem direta aos seus discípulos. Versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, ele disse: vamos atravessar para o outro lado. Os discípulos espontaneamente obedeceram, mesmo sem saber do que poderia acontecer, ou mesmo sem saber do que ia acontecer do outro lado. Espontaneamente, os discípulos, todos eles, aqui é unânime, espontaneamente obedeceram a ordem de Jesus. Eu começando a meditar nisso ontem, e você se prende naquele versículo, e eu comecei a encontrar justificativas para dizer para Jesus: Jesus, a gente já teve um dia longo, cansativo, já está anoitecendo, por que a gente não atravessa no outro dia? A gente descansa essa noite e amanhã pela manhã a gente vai para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Muitas vezes a gente começa a encontrar desculpas, justificativas para aquilo que Deus quer para nós. Mas os discípulos, eles espontaneamente decidiram, naquela mesma noite, atravessar
Alguns chamam de lago, outros chamam de Mar da Galileia, e decidiram atravessar. Os discípulos, alguns deles eram pescadores profissionais, eram pescadores experimentados, e eles conheciam aquele mar. Pesquisando um pouco sobre o Mar da Galileia, eu pude aprender que o mar ele fica mais ou menos a 200 metros abaixo do nível do mar, e ele é rodeado de montanhas, né? E eles, se tivessem no inverno, eles poderiam também ter argumentado isso. Mestre, é noite, a gente pode se dar conta de um vendaval, alguma coisa aparecer, porque a gente não fica aqui, porque a gente não dorme aqui, e no outro dia, no céu claro, a gente parte. O que eu aprendo com isso aqui é que nós, discípulos de Cristo, temos que estar prontos para a ordem de Jesus, para a ordem do Mestre. E aprendam, tá? Os discípulos obedeceram à ordem de Jesus, mas isso não isentaria eles de passar por uma tempestade. Nós, muitas vezes, estamos obedecendo a Jesus, estamos obedecendo os mandamentos dele, mas isso não vai isentar a gente de passar por uma dificuldade, de passar por uma adversidade. Você pode estar servindo aqui na igreja, você pode ser um professor de escola bíblica, você pode estar com as crianças aqui, você pode estar congregando com os irmãos, você está fazendo essa campanha de 21 dias, mas eu te digo, obedecer a Jesus não vai nos isentar de uma adversidade. Pelo contrário, Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas eu venci o mundo, portanto, tende bom ânimo. Então nós estamos aqui hoje seguindo Jesus, porque Ele está conosco. Nós estamos seguindo Jesus porque Ele prometeu estar conosco. Prometeu estar conosco até o fim dos séculos, até o fim dos dias. E aí é a nossa vida, meus irmãos. Não sabemos o que enfrentaremos durante a travessia da nossa vida, durante um processo, durante um propósito que Deus quer para a gente. Mas a grande diferença é nós percebermos, nós temos a maturidade que nós não estaremos sozinhos. Ele está conosco no barco da nossa vida. No versículo 36, o escritor diz que deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Ele ainda acrescenta uma informação que a gente não encontra em nenhum dos outros evangelistas, né? Outros barcos também o acompanharam. Não basta obedecer a Jesus. Nós temos que colocar Ele no nosso barco, no barco da vida, no nosso barco do relacionamento, no barco dos negócios, no barco do meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, nas minhas decisões de cunho pessoal, de cunho familiar, de cunho profissional. Eu posso obedecer a Jesus Cristo e simplesmente saber o que Ele quer para a minha vida, mas eu começar a tomar minhas decisões da forma que eu acho que eu tenho que tomar. Não é suficiente. É por isso que o título da mensagem, Gigi vai colocar ali, e eu já mudei esse título umas 2 vezes, fui revisar o meu texto ontem, acabei mudando muita coisa e revisei o título também. Permaneçam em mim. Não basta você, de uma hora para outra, você dizer que vai obedecer a Jesus Cristo. Você começar a frequentar a igreja, você começar a frequentar os grupos de intercessão, sem você colocar Ele de fato, integralmente, no barco da sua vida. As pequenas decisões, elas precisam ser conhecidas por Jesus. Elas precisam ser conhecidas por Deus. Desde as pequenas até as mais complexas. E muitas vezes, nós colhemos muitas consequências, porque é nessas pequenas decisões que a gente deixa Ele de fora. Ah, mas eu estou indo para a igreja, eu estou frequentando a escola bíblica, eu estou fazendo uma campanha de 21 dias. Mas você está esquecendo de fato, pegar Jesus e colocar nos pequenos detalhes da sua vida. Não basta obedecê-lo. Nós temos que levar Jesus em toda a nossa jornada. E a pergunta que eu quero deixar aqui até para reflexão de vocês é: será que temos convidado Jesus para estar no nosso barco? Ou estamos enfrentando as dificuldades sozinhos? O Espírito Santo, Ele está conosco em todo o tempo.
O Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo. Muitas vezes parece que nós estamos sós, mas nós não estamos sós. Comece a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero tomar uma decisão. Eu quero que o Senhor me dê as palavras corretas. Ou se não me dê as palavras corretas, me ensine para pelo menos ficar calado. O sábio Salomão fala que muitas vezes calado a gente se passa por sábio. E muitas vezes ficar calado você resolve problemas calado. Então, será que Jesus está no barco da sua vida? Será que você tem levado ele para o barco como os discípulos o fizeram? A palavra fala que eles o levaram no barco assim como estava. Jesus a ordem para atravessar, então vamos. Pegaram Jesus e colocaram no barco. Vai conosco. O evangelista Lucas, ele começa a relatar essa história, e Marcos não relata, que durante a travessia, Jesus vai para trás do barco e com um travesseiro ele começa a dormir. E nós lemos que o mar e o vento se opõem veementemente ao barco onde estavam os discípulos. Isso é de repente. Marcos não traz esse detalhe. Se eu não me engano, Mateus traz esse detalhe. De repente, uma situação que deixou aqueles discípulos, pescadores profissionais, experimentados, deixou aqueles discípulos em pânico. O versículo 37 diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Eu fui procurar saber o que era vendaval. Coloquei no Google lá a palavra vendaval, significado, fui parar numa página da Defesa Civil do Estado do Espírito Santo. E lá ele traz um conceito de vendaval. Os vendavais, também chamados de ventos muito duros, compreendem ventos cujas velocidades variam entre 88 a 102 km por hora. Então, são ventos fortes. São ventos fortes. E esses ventos são provocados pelo deslocamento violento de uma massa de ar, que sai de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão. Não sei se vocês se lembram, como eu falei aqui, como é o Mar da Galileia, está abaixo do nível do mar, e ele é rodeado de montanhas. Aqueles ventos saem de uma área de alta pressão e vêm para uma área de alta pressão, e com uma velocidade muito grande, e aquilo ali provoca vendaval, principalmente no inverno. E foi o que aconteceu aqui. Mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos enfrentaram tempestades. Eu posso até estar obedecendo a Jesus Cristo e não estar enfrentando dificuldades na vida. Eu posso até estar com Jesus no meu barco e tudo está bem. Mas, como crentes maduros que somos, nós temos que ter a convicção e a certeza de que em algum momento da vida a gente vai enfrentar uma grande tempestade. Eu estava hoje à tarde vendo o álbum de fotos no celular e deparei com duas fotos. Uma de abril e outra de julho. A de abril foi com o meu filho, menos de 1 ano de idade. A gente sabia que ele estava com algum problema nos brônquios. E aí, falamos com a médica, foi medicado, levamos para a médica, foi medicado, e ele continuava cansando. Contratamos uma fisioterapeuta. A fisioterapeuta foi lá em casa, se eu não me engano, em um domingo à tarde, e fez lá alguns procedimentos de ataque com uns aparelhos para ver se parava. E aí ela disse: não tem jeito, vai ter que levar para o hospital. Até aí tudo bem, vamos para o hospital, amor. Você leva o Tito para o hospital, eu vou ficar com a Júlia em casa e você vai me dando informações. Ela foi para o hospital com o Tito, conversamos. Ela disse: provavelmente ele vai para a UTI, porque é um tratamento mais intensivo. E tudo bem, no UTI, o tratamento ali que está, os médicos estão de olho o tempo todo, os enfermeiros, a equipe médica toda. E bom, vamos dormir. No outro dia, 6h45 da manhã, é essa foto que eu estava vendo hoje. Juliana, eu perguntei para ela: amor, como é que você está? Como é que você passaram a noite? Ela me mandou uma foto com o Tito estendido na cama, os bracinhos levantados e com um VNI. Quando eu vi aquela foto, eu perdi completamente os meus sentidos. Eu não acredito. Ela disse: Gidel, durante a noite foi muito corrida, evoluiu muito. E aí pronto.
Ela conversando com ela, chorando, e ela disse, não, venha para cá porque eu estou... A noite foi muito cansativa, eu preciso descansar, você precisa vir para cá, acorda a Júlia, leva ela para a escola e venha para cá. E eu desabei, desliguei o telefone, comecei a chorar, meu Deus, não acredito, de uma hora para outra, e tudo assim, sabe, de repente, aquele avalanche, e você não sabe o que fazer. Aí eu respirei, parei, eu disse não. Saí do meu quarto, estava no meu quarto, fui para o quarto dos meus filhos, cerrei um pouco a porta, e me curvei e fui orar. Meu Deus, é agora. Estou precisando do Senhor agora. Eu sei que o Senhor já está lá. Eu sei que antes de Tito chegar no UTI, o Senhor já estava lá. Eu quero que o Senhor vá lá e restaure a saúde do meu filho. Mas orei. Mas antes de orar, esqueci desse detalhe, eu chorava que não era uma criança. Mas depois eu me contive e comecei a orar. Entreguei nas mãos de Deus. Arrumei Júlia, levei para o colégio, fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, assim, eu já estava sem chão. Quando eu vi aquela situação, eu disse, rapaz, o negócio aqui está complicado mesmo. Mandei uma mensagem para o pastor Zoar, pastor, a situação está essa aqui. Pelo amor de Deus, foi assim nas minhas palavras. Ore pela vida do Tito. Poucos minutos depois, as mensagens já estavam em todos os grupos da igreja, todo mundo estava orando, e aquilo ali me trouxe paz. Eu disse, agora o exército se levantou, agora Deus vai curar o meu filho. E é isso, meus irmãos. A adversidade vem de uma hora para outra, você não espera, depois de repente, como diz um colega meu, ela surge, e às vezes você fica sem chão. Às vezes você não sabe para onde você vai, mas você tem que lembrar, porque muitas vezes a gente se cega. A gente acha que o problema é maior do que o Deus que servimos. A gente acha que aquela dificuldade é extrema e que Deus não vai resolver. Temos que nos lembrar que mesmo com Deus no barco, enfrentaremos dificuldades, tempestades como esses discípulos enfrentaram. Dificuldades extremas. E é nesse momento que você tem que lembrar que Jesus está com vocês, está conosco. Nós temos que... como eu estava pensando, aquilo me chacoalhou de uma maneira tal que eu fiquei sem chão. Imagine agora vocês, os discípulos, outros barcos também estavam seguindo, bate aquela tempestade, e não me pergunte como Jesus estava dormindo naquele barco, na popa, em um travesseiro, e os discípulos experimentados, profissionais, apavorados, como a palavra diz, correm até Jesus para pedir um socorro para ele. Jesus, tu não te importas que nós estamos morrendo? A palavra relata só eles, mas imagina o desespero de quem estava em volta, daqueles barcos que estavam em volta. Meu irmão, é nesse momento que nós temos que lembrar a promessa de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, de que ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não permita, meu irmão, de forma alguma, independentemente da adversidade que você está passando, não coloque essa adversidade maior do que o nosso Deus. E é nesses momentos que nós exercitamos a nossa fé, é que nós colocamos em prática a nossa fé, é que nós começamos a, assim, dispor, porque a gente não tem mais o que fazer. Você não tem o que fazer. Sua preocupação não vai aumentar a idade. A minha preocupação, por exemplo, não ia aumentar a idade do Tito, ou não ia restaurar o Tito. O que ia ajudar naquele momento ali era a minha fé, a fé de quem estava orando e a oração a Deus. Versículo 38 diz que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. 3 palavras me chamaram a atenção no versículo 39. Repreender, aquietar e acalmar. E aí, tem um aplicativo que a gente vai procurar a palavra no grego,
E aí eu fui lá, né? Estava fazendo um sermão, uma palavra, fui procurar o que significava. A palavra repreendeu, do grego epitimao, ela significa exprimir forte desaprovação pelo agir de algo. Ordenar com implicação imediata. Aquietar-se, do grego phimor, significa fechar a boca com uma mordaça, fazer calar. E cala-te significa ficar silencioso, aguardar em silêncio, ficar calmo. Observando esses 3 verbos aqui e meditando um pouco naquilo que Jesus Cristo falou, eu concluí que Jesus assumiu para si a ameaça que se abateu sobre os discípulos. E aprendi uma coisa, que eu já li esse texto aqui várias vezes e não tinha me deparado, que as nossas tempestades também são as tempestades de Jesus. As nossas tempestades também são as tempestades de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, amém, pode aplaudir o Senhor, aleluia. Jesus se importa conosco, e Ele se importou com os discípulos. Ele viu aquela atividade caótica e exigiu de imediato que aquela atividade cessasse, tanto o vento quanto o mar. Marcos capítulo 4, versículo 40, o que a gente acabou de ler. Com Jesus no barco, meus irmãos, as ondas podem até se levantar, os ventos podem até uivar, soprar, mas nós temos que lembrar que com tudo isso, as ondas, os ventos têm que se curvar diante da majestade, do poderio daquele que criou o vento e o mar. Não tem como. Nós temos que ter isso em mente em todo o tempo. Se vocês estão aqui, eu sei que pessoas que chegaram aqui com problemas, chegaram aqui pensando em problemas, vão sair pensando naquele problema que tem que resolver para resolver essa semana. Meu irmão, coloque Jesus no seu barco. Diga para Ele, se é impossível para você, se você já tentou resolver e você não conseguiu resolver, entregue e deixe nas mãos deles. Porque assim, eu parto do pressuposto do que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode fazer, eu acho que Deus não mexe uma palha, aquilo que está ao nosso alcance. Mas quando escapa do controle de nossas mãos, aí, meu irmão, Deus ele vai mover céus e terra, mas Ele vai te dar vitória. Aquilo que você pode fazer, Ele não mexe uma palha, mas aquilo que você não pode fazer, Ele vai mexer com tudo. Porque a palavra diz que o poder e a majestade é dele. Ele, antes de subir aos céus, Ele chegou para os discípulos deles e falou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder. Então não ficou uma parte do poder sem estar fora do alcance. Ele tem todo o poder. Está passando por dificuldade, está passando por alguma questão difícil que você acha que já escapou de suas mãos, que você não tem mais o que fazer. Meu irmão, continue orando. Jesus está no seu barco, uma hora Ele vai chegar e vai te dar vitória. Amém? Aleluia, graças a Deus. Enquanto Jesus está dormindo sobre um travesseiro, muitas vezes a gente nos sente assim, né? Meu Deus, está vendo passar por esse problema aqui, eu oro e todo mundo em silêncio. Deus não fala nada, não usa ninguém, não me dá um sonho, eu vou abrir a palavra e nada, ninguém me responde. Muitas vezes Deus está assim conosco. Ou vocês não acham que Jesus sabia do que ia acontecer durante a travessia? Sabia. Quando Ele chama você para algum propósito, Ele não vai contar a você todos os detalhes daquele propósito. Como é que você vai chegar naquele propósito? Porque muitas vezes, se Ele contar para a gente acaba perdendo a nossa fé. Não precisa de fé. Se Ele me chama para eu fazer para algo grande, e eu quero saber todos os detalhes até chegar naquilo que Ele vai me colocar, e Ele me conta todos os detalhes, para que fé? Agora, muitas vezes Ele diz: olha, a gente vai chegar, como Ele disse lá, nós vamos atravessar para o outro lado. As provações que aparecerem no caminho vão ser para testar a sua fé.
vão fazer você se fortalecer. E muitas vezes, meu irmão, voltando aqui rapidamente, você vai se sentir só, porque você não vai ter resposta de Deus imediata para aquele problema. Mas na verdade Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo que você está passando. E o que Ele quer é o que Ele queria dos discípulos. Gente, aqui é mais ou menos o início do ministério de Jesus. Os discípulos não conheciam Jesus completamente. Tanto é que no versículo final, eles começam a se perguntar ao outro: quem é esse cara que até o vento e o mar obedecem a Ele? Eles não conheciam Jesus completamente. E assim somos nós. Vamos enfrentar dificuldades, vamos vencer dificuldades, e no final a gente vai dizer: quem é esse Jesus que chegou no meu problema pontual e fez cessar aquela adversidade, fez cessar aquele problema de saúde. Eu tinha minha mãe faleceu ano passado, ficou 60 dias dentro do hospital, 60 dias na UTI, 6 dias fora da UTI, mas teve um momento, gente, que não tinha mais o que fazer. Nada. Orar. Todo mundo orando. E nós não vamos deixar de servir a Deus pelo que Ele pode fazer por nós. Tem uma música que a gente sempre louva aqui, né? Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele vai continuar sendo Deus. O que cabe a gente é confiar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente quer que Ele faça aquilo que eu estou querendo que Ele faça. Muitas vezes eu quero, meu Deus, eu quero que está aqui meu problema, mas eu quero que o Senhor resolva dessa forma. Deus não vai fazer dessa. Ele pode até fazer, espera na vontade dEle. Mas o que cabe a gente é pegar um problema, colocar nas mãos do Senhor, deixar com Ele. No momento certo Ele vai resolver. Ele vai chegar. Ele não se, ele tarda, mas não falha. Isso é uma mentira, tá? Ele chega no momento exato. E outra, Ele não vai dar adversidade para você que você não possa suportar. Se você está passando por algum problema hoje, entenda, você vai suportar isso. E você vai vencer, e você vai atravessar esse problema em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, se lembram lá no versículo 35, Jesus, Ele convoca os discípulos para atravessarem aquele mar? Pois é, pois Jesus tinha um propósito lá. Atravessou, Deus tinha um propósito. Na travessia tinha adversidades. E lá, Jesus Cristo ainda operou milagres. Se vocês forem ver no capítulo 5 de Marcos, vocês vão ver que eles chegam numa província dos Gadarenos e Jesus foi apenas expulsar demônio de uma pessoa que tinha uma legião lá. Então a pessoa era um problema para aquela comunidade, para aquela família dele. E a palavra fala que ele não tinha como, você não tinha como prender ele. Prendiam ele com ferros, nos braços, e ele se soltava. Nem com guardas conseguiam prender ele. E a palavra diz que ele vivia nos sepulcros. E Jesus Cristo chega lá e repreende aquela legião. Eu falei isso porque a questão do propósito, né? Jesus Cristo pegou, vamos atravessar, porque lá ele tinha alguma coisa para fazer. Mas o que eu quero firmar com vocês, gente, eu quero deixar aqui com vocês, é que Jesus, o Deus que servimos, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para eternamente. Jesus, como a palavra diz, Ele tem todo o poder. A gente viu que Ele submeteu as forças da natureza, mas quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente viu que Ele cura, que Ele ressuscitou mortos, que Ele transformou a matéria, a água em vinho, está lá em João capítulo 2, que Ele curou doenças, expulsou demônios. Ele não tinha só a capacidade de fazer, que nós temos. Ele falou que nós faríamos milagres maiores do que Ele fez. O que está restando para a gente então? Fé. Estar com Ele no nosso barco. Além da capacidade de fazer, Ele tem a autoridade para isso. A palavra diz que Ele tem autoridade para fazer, direito de reger e governar. Esse é o nosso Jesus. Ele não mudou.
e não vai mudar. Ele é imutável. Se ele quisesse, ele mudaria. É uns atributos dele, ele é imutável, ele não muda. Ele, por exemplo, ele é fiel. Ele não permanece, ele é fiel, ele é o próprio amor, são características dele, ele não muda. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, aquele que nos resgatou lá das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz dele. Em Mateus capítulo 28, 18, Jesus Cristo afirma, como eu já falei, que todo poder e autoridade foi concedido a Ele. Portanto, nós podemos confiar no nosso Senhor, que está conosco e tem todo o poder. Hebreus capítulo 13, versículo 8, tem o escritor fala isso. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo sempre. Ou seja, o problema não é Jesus fazer ou deixar de fazer. Ele vai decidir o que é melhor para a gente. E volto a frisar, o nosso grande desafio é confiar que a vontade de Deus para nossas vidas é boa, é perfeita e agradável, que Ele nos ama e deseja dar o melhor para nós. Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados, comprados com o sangue dele. Então não sou qualquer um. Ele quer o melhor para a gente. E o melhor para a gente, Ele decide o que é. E o que Ele decidir para a gente é bom. Vai ser perfeito. E vai ser agradável. É esse, gente. Permaneçamos nele. Ele é a videira. Ele é a videira de nós somos os ramos. Nós estamos enxertados nele. A palavra diz lá em João capítulo 15, versículo 5. Portanto, permanecemos com Jesus quando ouvimos a sua palavra e quando praticamos a sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Estou ouvindo aqui hoje, estou passando por uma dificuldade. Nesses momentos de dificuldade é que você tem que dizer: meu Deus, é agora. O Senhor quer que eu cresça. Então, eu vou exercer minha fé. Eu vou orar e o Senhor vai resolver esse problema. Eu vou orar e o Senhor vai fazer de acordo com o que o Senhor quer fazer. Porque a gente pode orar querendo que Ele resolva de uma determinada maneira, mas Ele vai resolver de outra. Cabe a Ele decidir. Permaneçamos, e esse é o caminho do nós que somos discípulos de Cristo. Esse é o nosso caminho. Ouvir a palavra e viver a palavra. E se vivemos a palavra, conheceremos a verdade que liberta e transforma. Eu era adolescente, eu utilizava esse versículo lá de João capítulo 8, versículo 31, para evangelizar. Chegava em algum bar, entregava um folheto e dizia: olha, e conhecereis Jesus te ama, né? Dizia isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu não entendia que esse versículo ele está em um contexto muito maior. A gente geralmente usa isso. Você pegar nos folhetos de evangelismo isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, esse versículo, essa partezinha está num contexto maior, que a afirmação é um condicional. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, ou seja, tem um condicional aí. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, somente conheceremos a verdade se vivermos a palavra de Jesus. Não apenas ouvir, mas praticar. Não apenas vir para um culto, ouvir a palavra, sair cheio da palavra e dali para fora eu não praticar. Eu costumo falar isso na aula de escola bíblica. E chegar em casa e chutar o meu gato. Isso não é ouvir a palavra. Você pode até ter ouvido. Praticando, você não está praticando. Praticar a palavra é ouvir e praticar. Ouvir e entrar em ação. Estou concluindo aqui essa breve reflexão. Né? Portanto, para permanecermos firmes em Cristo, devemos viver a sua palavra diariamente. E palavra diariamente, gente, é você dedicar um pouco do seu tempo para Jesus. É você tirar um momento de devocional com Ele. É você fazer uma promessa com Jesus. Jesus, eu só me levanto, eu só saio do meu quarto quando eu falar contigo. Orar 5, 10 minutos.
Só saio do meu quarto quando eu falar contigo, quando eu ler pelo menos um versículo e meditar naquele versículo. Praticar a palavra é o que vocês estão fazendo aqui, congregando. Praticar a palavra é o que vocês vão fazer depois. Alguns vão ficar aqui para a campanha dos 21 dias de oração. Praticar a palavra é quando você está servindo a Deus. Isso é praticar a palavra. Praticar a palavra é quando você está no seu trabalho e as pessoas reconhecem que você é cristão, sem você precisar falar nada. Eu fui militar e onde eu fiz um curso de militar, tinha em um muro lá que a força do exemplo ela vale mais que 1000 palavras. Não precisa você estar se debatendo e dizendo que é crente e é cristão. As pessoas vão perceber, vão olhar para você e vão dizer: aquele é cristão. A conduta dele diz que ele é cristão. Concluindo aqui, gente, as tempestades da vida, elas servem para que reconheçamos o poder e a ação de Jesus sobre as adversidades. Então, não sei o que você está passando, só você e Deus sabe o que você está passando. Mas reconheça que Jesus Cristo ele pode agir, mesmo numa situação que você já perdeu a esperança. Não perca a esperança. Apresente o problema para Jesus. A palavra dele diz isso. Não é eu que estou falando não, gente. É a palavra dele que diz. E a minha função aqui, como eu estava falando aqui com os pastores, é pregar a palavra. É falar para vocês o que eu aprendi. Quem vai convencer cada um de vocês é o Espírito Santo. Eu não vou convencer vocês. Eu prego a palavra. Amém, gente? Digam todos, graças a Deus. Vamos orar, assim mesmo como vocês estão sentados. Vocês já podem pegar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Curve sua cabeça. Vamos ter um momento aqui rápido de oração. Senhor, fala pela sua palavra. Tua palavra diz para não temermos. A tua palavra diz que tu estás conosco até a consumação dos séculos. A tua palavra diz que nós, atravessando essa vida, atravessando o caminho, nós enfrentaremos dificuldades. Mas nós temos a certeza de que o Senhor está conosco no nosso barco. O Senhor está conosco no barco da família, no barco da minha vida profissional, no barco dos meus negócios. O Senhor está na frente das minhas decisões. Que possamos, Senhor, reconhecer a ação e o poder do Senhor sobre as adversidades. Que possamos permanecer no Senhor. Que possamos estar na nossa posição, sem desviar o nosso olhar, mas cheios do Teu Espírito Santo. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Apresente ao Senhor aquilo que você está passando. É um problema familiar, é um problema com seu filho, é um problema profissional, nos seus negócios, no seu relacionamento. Nas coisas que podes fazer. Senhor quer saber da sua boca. Não ache que Ele não está ouvindo você, Ele está ouvindo você. Aleluias. Apresente a Emma. Peça a Ele socorro. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai levar o teu clamor para Ele. Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, mas somente dele mais ninguém. A Deus seja o
sua mão o corpo e o sangue de Cristo. Se você não está com o kit, levante a sua mão, que os irmãos vão chegar até você. Nós vamos ceiar nesse momento. Entendamos que o nosso corpo, que a nossa alma e que o nosso espírito precisam desse alimento. Nós estamos aqui hoje rememorando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje fazendo isso porque foi uma ordem dada por Ele, até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vou consagrar agora os elementos. A igreja, se puder ficar de pé. Meu Pai, nós te consagramos o pão e o vinho. Te consagramos esses elementos, que significa o teu corpo e o teu sangue. Sangue de uma nova e eterna aliança. Aleluias. Consagro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você puder, segure na sua mão direita o pão, eleve aos céus e faça um pedido especial ao Senhor. Peça a Ele algo grande, algo que você quer que se resolva, algo que você quer que entre nos trilhos. Peça uma cura, aquilo que você acha que é extremamente difícil. Peça ao Senhor, faça esse pedido a Ele. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo o que o Senhor fez nesta tarde. Obrigado por esse banquete, meu Pai. E obrigado por tudo que o Senhor ainda fará. Comamos o corpo de Cristo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Você que participou comendo o pão, tome agora o sangue de Cristo. Fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Traz cura para o teu povo. Aleluia, cura da alma, cura da mente, cura física, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Abençoe quem está perto de você, meu irmão. Eu sei que você já fez isso no início do culto. Se você for sua família, se for alguém familiar, dê um abraço nele. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre ele. Profetize bênção sobre a vida dele. Profetize que Deus está com ele, que Deus está no barco com vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Gente, antes da bênção apostólica, eu quero conclamar a cada um de vocês para que no próximo domingo tragam pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Você conhece alguma pessoa, um familiar, um amigo que estão afastados? Traga em qualquer culto, culto das 7, culto das 10, culto das 17. Teremos uma palavra aqui abençoada. Volta para casa, ministrada pelo nosso pastor. Amém, gente? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino e Eterno Espírito Santo estejam e permaneçam com todos, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos já migrar aqui para a questão, para a nossa campanha. Então você que vai ficar, pode continuar no seu lugar. Você que não vai participar da campanha, né? Deus o leve, Deus dê uma semana de vitória para você. Amém, aleluia.